boa noite. Então, aqui nós vamos falar sobre a atividade 12 que vocês realizaram, aquelas observações aqui foram solicitadas. Na atividade, uma das coisas que nós colocamos como a discussão foi a questão dos termos e conceitos trabalhados pelo autor. Esses termos que contribuem para a discussão do tema do problema apresentado, discutido por ele. Então, qual é o tema que o autor discute? Aí eu quero ouvir vocês. O autor está tratando neste texto sobre o quê? A etnomatemática. Então, aqui ele traz a definição, que, como eu falei, eu fui pegando alguns pontos que vocês destacaram lá. Mas aí, sobre a etnomatemática, como eu havia dito para vocês, eu convidei alguns alunos, alguns convidados especiais para participar desse momento, né, para fazer essa discussão. Então, aqui eu coloquei uma das respostas de vocês, mas o Flávio Svan, ele vai falar um pouco mais sobre etnomatemática, porque ele está quase doutor neste tema, né, Flávio Svan? Não, ele tem pesquisado bastante. O texto sobre etnomatemática, a gente sempre se pergunta, né, ainda mais quem não conhece a palavra etnomatemática, né? Palavra essa termo esse, digamos assim, que foi dito primeiramente pelo professor Biratan D'Ambrosio, né, que foi numa palestra que ele fez, que ele estava participando. E etnomatemática, antes da gente saber o que é propriamente dito, ele mesmo conceitua essa palavra dividindo ela em 3 partes. Ele chama de etno, que para a gente, né, a gente vendo essa palavra, a gente já sabe que etno vem justamente de, digamos, de etnia, né, que vem ser grupos sociais, vem ser comunidade, pode entrar também jargões, palavras, até pessoas de dentro de uma empresa, por exemplo. Então, etno envolve tudo isso. E aí vem matema. Linguagem daquele grupo, né, Flávio? Isso, justamente, um tipo de linguagem de determinado grupo social. E aí vem matema, que é da nossa matemática, né? Matema, que vem justamente ser uma raiz difícil, né? Não é à toa que matemática não é fácil. Mas tudo bem. E aí matema vem justamente disso, de uma raiz difícil de entender, mas também uma raiz de pesquisa, que é fácil pesquisar. E a partir do momento que você pesquisa, você passa a entender e a compreender. Que somos justamente nós, licenciados em matemática, que à medida que pesquisamos, que estudamos, a gente aprende, né? Não existe essa coisa tão difícil que o ser humano não consiga aprender. E, por fim, né, a palavra tica, que vem de Cheney, que ele traz como... ele traz também como uma raiz de entendimento em relação à junção de etnomatema. Aí, por fim, junta etnomatemática. Essa raiz de pesquisa voltado para o entendimento de determinado grupo social. Então, a grosso modo dizendo, a etnomatemática é uma matemática voltada para um grupo de pessoas que utilizam a matemática para suprir suas necessidades. Até porque a matemática, a gente sabe que ela surgiu justamente para suprir as necessidades do ser humano, né? Que era justamente contar seus bens, né? Entender justamente aquilo que você tem, o quanto que você tem. Então, a matemática surgiu justamente para isso, para você ter controle das suas coisas. Então, a matemática ela é utilizada com frequência no cotidiano. Não é à toa que a gente, do 8º período, fizemos um projeto integrador voltado justamente para isso, né? A matemática está em tudo e em todos, porque todo santo dia a gente utiliza a matemática. E aí a matemática, o professor Biratan D'Ambrosio, ele utiliza desse termo justamente
para que possamos tanto entender, compreender e respeitar a matemática de várias pessoas. Por exemplo, em casa, muitos de nós aqui, eu me envolvo nisso também, geralmente os pais não passaram da terceira série. Tem pais que nem estudaram, mas, por exemplo, meu avô, ele sabia fazer cálculos que, sinceramente, eu não consigo fazer de cabeça. Um pedreiro, por exemplo, não estou dizendo que um pedreiro não estude, mas suponhamos que um determinado pedreiro não tenha estudado, mas ele sabe, inclusive no meu trabalho com o do Eduardo, a gente utilizou até o pedreiro, né? E então ele consegue entender aquilo que ele está fazendo. Então, para ele sabe matemática, e a matemática dele, do jeito dele, e não está errado. Né? O que o Biratã D'Ambrosio diz é isso, é aquela matemática que não está errada. Então, por isso que existe vários tipos, e essa palavra existe dentre outras palavras, né? Eu não vou conseguir citar agora porque eu não estou me lembrando, mas esse termo etnomatemática, inclusive, existe vários outros termos, né, voltados para vários tipos de áreas, né? Que aqui a gente está voltado mais para a matemática em si. E a matemática, como educação básica, né, como educação, ela é muito importante, porque, assim, Monteiro já dizia que muitas escolas, muitas instituições só querem fazer com que o educando ele entenda que a única educação que existe é justamente aquela científica. E a gente sabe que não é assim. A gente tem que respeitar, valorizar, compreender e entender que existem conhecimentos que vai além do científico, né? Digamos assim, que não está ali no currículo, né? Por assim dizer. Então, existe, por exemplo, o meu TCC é sobre a matemática dos feirantes. Então, muito daqueles feirantes nunca estudou. Mas se você for lá, ele vai saber ele vai saber o que ele está vendendo. Ele vai saber o peso da farinha, ele vai saber o quanto que ele está vendendo para ele poder ter o lucro dele. Então ele está utilizando a matemática. Então o Biratã D'Ambrosio traz a matemática justamente querendo introduzi-la no currículo escolar. A gente sabe que muitos dos currículos não têm. Inclusive, do meu TCC, eu queria justamente ver a potencialização da etnomatemática lá no currículo do 6º ano, né, para compreender e entender se vai fazer uma diferença, que eu acredito que faz, né? E, inclusive, muitas escolas acabam ensinando para os alunos sem saber que é etnomatemática, mas aprender brincando, com jogos, com o lúdico, aquilo que é palpável, né? Então a criança aprende com aquilo ali, e querendo ou não, é um certo tipo de etnomatemática. E às vezes a escola em si, ou o professor em si não sabe. E aí tem várias outras abrangências em relação à etnomatemática que, se eu tivesse preparado o material, daria para falar em mais ou menos uns 30 minutos, mas de modo geral é isso. Obrigado pela fala, professora. Eu que agradeço, Flávio Isvan. Eu disse assim, não, ninguém melhor do que o Flávio Isvan neste momento, porque está pesquisando muito sobre o tema etnomatemática. Então, e aí D'Ambrosio completa aqui, né, que a gente precisa, etnomatemática, ela significa reconhecer, então nós precisamos reconhecer que todas as culturas, todos os povos desenvolvem maneiras diferentes de explicar, como a Visvan colocou, de conhecer, de lidar com sua realidade, de lidar com seus problemas. A matemática, ela surgiu exatamente pela necessidade do homem de resolver determinadas situações, e aí cada povo, cada cultura foi desenvolvendo a sua maneira de como lidar com a realidade, como reconhecer, e, no caso, foi criando estratégias, que é isso que a gente precisa fazer na matemática, para resolver os problemas. A matemática, ela vem exatamente trazer o objetivo dela é trazer essas estratégias, aproximar o aluno da realidade dele, no caso do estudo que o Flávio Isvan vai fazer. Mas
muitos professores ainda não se utilizam muito dessas estratégias. Pedi que, também já avançando um pouco, eu pedi que outras pessoas também participassem, no caso, aqui tem o Cosmo que está presente, se quiser falar, eu peguei uma parte aqui, essa parte do que ele colocou lá, e também o Pedro e o próprio Flávio Isvan, para falar sobre, não sei se o Flávio Isvan vai ter como mostrar a atividade dele, mas, como eu falei, eu fui pegando aqueles alunos que foram mandando a atividade e fui vendo, e achei bem interessante a segunda questão, que eu pedi exatamente para que vocês fizessem essa investigação, junto a uma construção, ou um pedreiro que vocês conhecessem, um amigo, um parente, para saber sobre essas relações métricas que eles desenvolvem. E relacionando com o Teorema de Pitágoras. Então, eu quero ouvir agora o Pedro trazendo esta parte. Aí, antes disso, é só comentando a questão dos termos. Então, o autor, ele vem trazer essa questão da etnomatemática e traz alguns termos, etnomatemática como meio de entender o meio cultural, social e político, ela tem essa função, experiências em etnomatemática, projetos de pesquisa em educação matemática com arte, cuja finalidade é investigar possibilidades de articulação pedagógica entre os saberes dessas duas disciplinas, as práticas culturais. Então, a matemática, ela pode e deve estar sendo feita essa interdisciplinaridade com outros componentes curriculares, e tem uns componentes curriculares que essa aproximação, ela é ainda mais fácil de ser realizada, e muitos professores ainda têm essa dificuldade de fazer essa interdisciplinaridade com professores dos outros componentes curriculares. Depois da etnomatemática nua e crua, despida como o Fazvan deu um show aí pra gente, né? Botei fé. O trabalho dele é muito bem feito em TCC. Eu quero mostrar agora uma parte mais na aplicação, né? A parte mais palpável, como o Flávio Isvan falou, da etnomatemática dos grupos sociais, no caso dos pedreiros. Qual é a linguagem matemática? Uma coisa que me chamou a atenção, por isso que eu fiz a segunda dos grupos sociais, no caso aqui seriam os pedreiros, né? A linguagem que eles usam, a linguagem matemática. É que eu estava falando sobre o teto das casas. A gente passa pela rua, a gente vê que geralmente tem um padrão assim, o nível de queda do teto de cada um, de água, todos têm mais ou menos um padrão. E eu me interessei por isso aí, quero que eu fale isso aqui, pessoal, ó, esse nível aqui, do teto. Eu perguntei, informei 2 pedreiros que eu conheço aqui pertinho, como é que ele fazia para calcular essa queda do teto, de forma que a água da chuva escoe sem pingar dentro de casa. Aí tem esse desenho aqui, que é um desenho melhor de ver. Aí um explicando para mim que ele se baseia, geralmente por essa distância aqui, entre uma parede e outra, levantar a casa até certo ponto, né, antes de iniciar o teto, aí eles medem essa distância. E em cima dessa distância, é que ele faz essa altura aqui, que é necessário para dar a queda d'água, né? E eu perguntei, como é que eles faziam isso? Aí um falou que era, em cima dessa medida, eles aumentavam, não, eles tiravam 20% ou 25%. Aí esse resultado era essa parte aqui de cima, né? Essa aqui, ó. Só que, conversando, a gente percebe que é uma coisa que já vem com eles. Realmente ele não sabe se der para ele fazer uma conta para tirar uns 20%, como ele fala, de 100, ele não vai conseguir. Isso aí vem dele, já aprenderam com outros, que aprenderam com outros, e sabe que ali é uma média já.
Aí um dia assim, não, ali é 15%, eles aprenderam, não, ali é 15% realmente, é 20%. De forma que é o seguinte, aí eles se baseiam geralmente com a distância, e realmente essa média de 25% a 20%. Aí dessa forma ele consegue descobrir essa queda da água também. Se ele tivesse assim fosse estudar mais um pouquinho para aprender sobre isso, ele conseguiria, com certeza, com um certo tempo, que tendo essas duas medidas aí, ele já conseguia chegar nessa altura e também conseguia se basear o total de telha, de caibo, porque isso aí é um triângulo retângulo, né? E para encontrar um lado, basta conhecer dois, e como ele já sabe que é fácil ele conhecer, porque a base ele já tem, e é só aumentar 25%, então ele tem dois lados já. Então fica bem fácil para ele chegar a esse resultado. Então, aí a explicação dele é essa. Diverge um pouco entre pedreiros. Ele levanta uma parede, outra parede. Quando chega nessa altura, ele mede a distância. Daí ele constrói a próxima parede, né, que é a parte mais alta, para chegar ao teto que eles querem. E é isso aí, professor. Somente isso aí, rapidinho, para não faltar a internet. Obrigado. Certo. Aí a questão da relação com o teorema, né? Que se ele soubesse, estudasse um pouco mais, ele poderia fazer esta relação e já Isso, saber matematicamente. exato. Que é um triângulo retângulo aí, ó. Se ele soubesse dessa relação, logo do início, ao enxergar a planta, ele conseguiria destacar essa distância aqui. Deixa eu colocar a canetinha aqui que eu não estou vendo. Opa, falhou aqui. Vou colocar a canetinha, ver se eu encontro aqui. Essa parte aqui, ó, logo na planta ele percebe essa distância. Daqui ele já conseguiria destacar que essa altura aqui, ó, já é 25% dessa distância. E se quiser estipular, planejar o teto, a partir dessas duas distâncias aqui, ó, que ele já tem em mãos, ele consegue fazer essa parte, que é a hipotenusa. Aqui vai ser um cateto, aqui outro cateto, que vai ser a hipotenusa do triângulo retângulo. Aí fica bem fácil para ele. Só que a maioria não sabe disso, né? Ele já passou de pai para filho, de irmão para irmão, só viu outros fazendo e acha que é daquele jeito, vai e faz, e dá certo, realmente. Verdade. É o conhecimento mesmo da cultura que vai sendo repassado de geração a geração. Boa noite, Alberto. Boa noite, professora Sandra. Boa noite, alunos. Tudo bem? Tudo bem. Aí é tipo fosse uma casa em cima umas colunas, né? Pois é, faz de conta que aqui a colunazinha branca, né? É o chão. Aí tem a lateral e a frente, né? Aí quando ele vai construir esse canto aqui que tá bem na frente, né? Na base do chão, né? Para primeiro cavar o chão, né? Para botar os tijolos, as alicerces, tudo. O baldrame que eles propriamente dizem. Aí eles no canto da parede aqui, né? No caso, vai ser uma marcação. Aí dessa marcação, que é o canto da parede, eles excedem a linha passando, né? 40 centímetros. Aí do mesmo jeito, eles fazem na parte da frente, né? Passa a linha pela parte da frente, aí para formar o canto, eles excedem, primeiro disse 30, foi? Foi 30. Aí da frente é 30, da lateral é 30 e da frente é 40, né? Aí eles, com o auxílio do esquadro, ele põe mais ou menos no esquadro já, né? Para conseguir um ângulo de 90 graus, né? Que é essa quina aqui da parede, né? De um lado para o outro. Esse vértice. Aí, para eles ter certeza, eles botam do ponto aqui final da linha da lateral de 40 centímetros e da frente do ponto final, que é sede, né? 30 centímetros, eles passam eles medem, tem que dar 50 centímetros, no caso, né? Que é a hipotenusa. Aí, se não der, eles vão ajustando até dar 50 centímetros e também com o auxílio do esquadro, né? Para facilitar mais rápido a medição.
Aí quando eles atingem o ponto de 50 centímetros e na lateral 30, na frente 30, e essa o que excede, né, do papel do canto da casa, né? 30 da frente, da lateral, né, e 40 do outro lado, aí ele tem certeza que vai dar um canto reto, né? Um triângulo um triângulo reto, né? Aí é o uso da teorema de Pitágoras, né? No modo etnomatemático, no modo empírico, né? Mesmo sabendo que isso daí, né, é um estudo da matemática, né? Eles fazem para fazer essa construção, que fique um ângulo bem reto. Muito bem. É a forma Não sei se como deu os para entender, né? pedreiros... Mas Deu sim. Como eles lidam com esse conhecimento matemático, mesmo não tendo a formação, não tendo conhecimento, alguns estudaram bem poucos, alguns talvez nem chegaram a estudar Teorema de Pitágoras, outros que estudaram também nem lembram mais, mas eles fazem essa utilização no dia a dia, e é isso que os autores defendem, que a gente traga ao ensino da matemática, essa questão do uso no dia a dia, no cotidiano, e que se respeite essa questão das culturas, como o próprio conhecimento foi surgindo. Conhecimento matemático, como vocês sabem, é pela história, a própria história da matemática. O que eu posso falar de etnomatemática, o que eu já apresentei em Cocal, no projeto Integrador 1, para aprender justamente sobre etnomatemática, porque o tema geral para todos os grupos era etnomatemática. Todos os grupos tinham que partir desse tema. E o meu grupo, a gente partiu da teoria de quê? Da etnomatemática da dona de casa. Do que ela utiliza, da matemática que ela utiliza na hora de um preparo de um alimento. O que acontece? Quando uma pessoa se forma, um nutricionista, ou alguém em gastronomia, né, que mexe com comida e tal, eles aprendem a lidar com medidas. Tantas gramas disso, tantos litros disso, tantos mililitros disso, na hora de dar no preparo de um alimento. E já a dona de casa, ela faz também pratos muito bons, mas elas não têm noção dessas medidas. Qual é a medida que a dona de casa utiliza? É um copo de tal coisa, é uma colher disso. Ela não utiliza aquela medida que uma nutricionista, uma pessoa formada na área vai utilizar. Já apresentou em cima disso. Que ela, na verdade, a nutricionista coloca tantas gramas, né, tantos litros, tantos ml, e sim, a dona de casa é meia xícara. Pois é, aí a nossa pesquisa, a gente entrevistou uma dona de casa, uma mulher que trabalha em restaurante e a nutricionista. A nutricionista, você tem noção, ela falou até de marca de produto, tipo assim, de sabão líquido, ela falou que ela tinha base para poder fazer compra. Para determinado tipo de alimento, fazer limpeza, coisa e tal, até isso ela falou. A dona de restaurante, ela falou tipo assim, não, eu vou na minha base, eu sei quantos clientes eu tenho, para quantos clientes eu tenho que fazer, para aquela quantidade de clientes eu já sei a medida que eu vou utilizar. Eu já tenho uma medida padrão minha. Então já entra aí, que é a matemática sua. Que a gente entrar mais a fundo, a matemática é a matemática do indivíduo, a matemática de um grupo social, podemos dizer assim. E a dona de casa não foi diferente da mulher que trabalhava em restaurante. Ela falou a mesma coisa. Ela falou assim, não, quando eu vou cozinhar vai depender da quantidade de pessoas que eu vou cozinhar. Dependendo da quantidade de pessoas que eu vou cozinhar, eu sei a quantidade de coisas que eu vou ter que fazer. E as ressaltarem ainda mais, dona de casa, e também a mulher do restaurante, que elas utilizavam muito o olhômetro. Era no olho. Ela olhava e falava assim, não, isso daqui dá. Enquanto o nutricionista não é nem tanto assim, não tem alguém formado em gastronomia. Eles vão o quê? Pelas medidas. Eu acho que depois que eu vou contribuir com alguma coisa.